Fala, torcedor rubro-negro. Chegou mais um vídeo exclusivo com notícias fresquinhas do Flamengo para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Vamos às notícias. Você sabia que o futuro de Bruno Henrique no Flamengo pode mudar drasticamente na próxima segunda-feira? O atacante, que enfrenta uma severa punição de 12 jogos de suspensão, terá seu pedido de recurso julgado pelo Pleno do STJD. O que isso significa para a equipe e para a temporada? Vamos analisar tudo sobre esse caso que pode impactar não só o jogador, mas também o futuro do rubro-negro. Na próxima segunda-feira, 10 de novembro, o futebol brasileiro se preparará para um julgamento que pode mudar os rumos da temporada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, agendou a data para analisar o pedido de recurso do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, que enfrenta uma severa punição de 12 jogos de suspensão. O caso ganhou notoriedade por conta de uma alegação grave. O jogador teria forçado um cartão amarelo, uma prática que, se confirmada, levanta sérias questões sobre a integridade do esporte e seus impactos nas apostas. Os detalhes da condenação de Bruno Henrique surgiram no início de setembro, quando o jogador foi punido por sua conduta em campo, que beneficiou apostadores em uma partida do Campeonato Brasileiro. A decisão do STJD, ao aplicar uma sanção tão drástica, tem o potencial de marcar um novo capítulo na forma como a justiça desportiva lida com questões de manipulação de resultados. A integridade do futebol deve ser preservada a todo custo, afirmou um representante do tribunal, ressaltando a importância de manter a credibilidade das competições. Agora, Bruno Henrique terá a chance de contestar essa decisão em um julgamento que promete atrair a atenção de torcedores e especialistas. Este episódio não acontece em um vácuo, ele se insere em um contexto mais amplo de crescente preocupação com a manipulação de resultados no esporte. Nos últimos anos, diversos casos semelhantes têm sido revelados, levantando um debate sobre a ética no futebol e a responsabilidade dos atletas. O aumento das apostas esportivas também contribui para a pressão que jogadores enfrentam, tornando o ambiente ainda mais volátil. A situação de Bruno Henrique ecoa as controvérsias que já marcaram a história do futebol brasileiro, onde a linha entre a competitividade e a corrupção frequentemente se torna tênue. As consequências do julgamento são profundas e vão além da simples aplicação de uma pena. Se o recurso de Bruno Henrique for aceito, a decisão poderá abrir precedentes importantes sobre a aplicação das regras e a punição para comportamentos considerados inadequados. Por outro lado, uma confirmação da punição poderá servir como um alerta não apenas para o atacante, mas para toda a categoria de jogadores, reforçando que a justiça no esporte é implacável. Com o olhar de milhares de torcedores voltado para o que ocorrerá na próxima semana, o desfecho desse caso poderá moldar o futuro do Flamengo e de seus atletas, em um cenário onde a ética e a competição andam lado a lado. O que será decidido no tribunal? O que isso significa para o futuro de Bruno Henrique e do próprio futebol brasileiro? Essas perguntas permanecem no ar, enquanto todos aguardam ansiosamente pelo julgamento. A suspensão de Bruno Henrique traz à tona uma série de consequências para o Flamengo, que já luta para manter a competitividade no campeonato. Sem um de seus principais jogadores, a equipe pode enfrentar dificuldades em suas próximas partidas, especialmente em um momento decisivo da temporada. A ausência do atacante pode impactar não apenas o desempenho em campo, mas também a moral do grupo, que precisa se reinventar para suprir a falta de um jogador tão decisivo. Além disso, a pressão sobre os demais atletas aumenta, pois todos terão que se dedicar ainda mais para compensar a ausência de Bruno, que é uma peça-chave no ataque. As reações em torno deste caso não se limitam apenas ao clube. A comunidade do futebol, incluindo torcedores, comentaristas e outros jogadores, está atenta a cada desdobramento. Muitos veem a situação como um alerta contra ações que possam comprometer a integridade do esporte. Especialistas em ética esportiva discutem a importância de punir comportamentos que impactam não apenas o resultado de um jogo, mas também a confiança dos torcedores e investidores. O mercado de apostas, que já enfrenta escrutínio, observa com cautela essa situação, pois a credibilidade dos atletas pode influenciar diretamente a forma como os apostadores interagem com o futebol. Com o julgamento se aproximando, diversos cenários podem se desenhar.
Se Bruno Henrique conseguir reverter a punição, isso poderá trazer um alívio significativo para o Flamengo, que poderá contar com seu talento na reta final do campeonato. Por outro lado, se a condenação for mantida, o clube terá que se adaptar rapidamente, buscando alternativas no elenco ou no mercado para cobrir a ausência do atacante. O desempenho da equipe nas próximas partidas será fundamental para determinar a confiança que terão em um futuro sem o jogador. À medida que o dia do julgamento se aproxima, todos os olhos estarão voltados para o STJD, e a expectativa em torno dessa decisão promete agitar ainda mais o cenário do futebol brasileiro. Você já parou para pensar no impacto que o cancelamento da partida entre Racing e Flamengo pode ter para o futuro do Mengão na competição? As novas imagens que surgiram podem mudar completamente a percepção sobre o que aconteceu em campo. Com a expulsão de Plata logo no início do segundo tempo, o Flamengo conseguiu segurar o 0-0, mas será que essa polêmica pode prejudicar a busca pelo tão sonhado tetracampeonato? Não perca as próximas informações que vão esclarecer tudo sobre esse episódio conturbado e suas possíveis consequências para o nosso querido rubro-negro. Fala, torcedor rubro-negro! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Mengão com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A notícia do cancelamento da partida entre Racing e Flamengo abalou não apenas os torcedores dos dois clubes, mas também todo o cenário do futebol sul-americano. A Conmebol, entidade máxima do futebol na América do Sul, tomou a decisão após uma série de eventos que culminaram em um clima de tensão e controvérsia dentro e fora de campo. As novas imagens que surgiram após o jogo revelaram situações que levantaram suspeitas de irregularidades, para muitos, evidenciaram um roubo escandaloso, que manchou a credibilidade do torneio. A expulsão do jogador Plata, no início do segundo tempo, intensificou a pressão sobre o Flamengo, que lutava bravamente para manter o empate em 0-0, enquanto o time argentino buscava uma vitória a qualquer custo. A partida, realizada no mítico estádio Cilindro, foi marcada por uma atmosfera eletrizante, com a torcida local apoiando incondicionalmente sua equipe. Contudo, após a expulsão de Plata, o Flamengo viu-se diante de um desafio monumental. Com um jogador a menos, o time carioca se fechou em uma defesa sólida, demonstrando garra e determinação. O técnico Jorge Sampaoli, conhecido por sua visão tática, ajustou a equipe de forma a minimizar os danos e explorar as brechas deixadas pelo adversário. O resultado foi uma exibição de resiliência, que, embora não tenha sido suficiente para garantir a vitória, mostrou a força do espírito rubro-negro. As novas imagens que surgiram nas redes sociais e em plataformas de notícias esportivas mostraram lances que passaram despercebidos durante a transmissão, mas que poderiam ter mudado o rumo da partida. Faltas não marcadas, decisões duvidosas da arbitragem, principalmente, erros que favoreceram a equipe da casa, levantaram um clamor por justiça. Torcedores e analistas começaram a questionar a imparcialidade da arbitragem, levando a um debate que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O sentimento de indignação tomou conta dos apaixonados pelo futebol, que não apenas se sentiram lesados, mas também viram a integridade do torneio ameaçada. A decisão da Conmebol de cancelar a partida foi vista como uma medida drástica, mas necessária. A entidade, que já enfrentou críticas no passado por sua gestão e decisões, buscou desta vez agir rapidamente para preservar a imagem do torneio e a confiança dos clubes e torcedores. O cancelamento da partida abriu um precedente inédito, gerando um debate sobre os critérios que devem ser utilizados em situações semelhantes no futuro. Afinal, o que define a legitimidade de uma competição? As imagens que agora circulam como evidências de irregularidades podem servir como um divisor de águas na forma como a Conmebol lida com questões de arbitragem e fair play. Enquanto o Flamengo se prepara para a próxima fase da competição, a luta pelo tetracampeonato ainda está longe de ser decidida. A equipe carioca, que já conquistou a Libertadores em diversas ocasiões, sabe que a pressão aumenta a cada jogo, e a situação atual apenas intensifica a necessidade de um desempenho sólido. O elenco, cheio de talentos e experiência, está ciente de que cada partida é uma batalha, e que, mesmo diante de adversidades, é preciso manter o foco e a determinação. A torcida, um dos maiores trunfos do clube,
continua a apoiar incondicionalmente, aguardando ansiosamente as próximas etapas dessa jornada desafiadora. A indignação dos torcedores da equipe argentina também não deve ser subestimada. Para eles, a frustração não se limita a uma simples questão de resultado, mas toca em aspectos mais profundos que envolvem a paixão pelo futebol. As imagens que provam o que muitos consideram um roubo não apenas abalam a polêmica em torno do Flamengo nos últimos tempos tem se intensificado de maneira preocupante, trazendo à tona questões que vão muito além do campo esportivo. O clube, que sempre foi um símbolo de paixão e união para sua torcida, agora enfrenta um cenário onde a imagem e a reputação estão em jogo. Essa situação não afeta apenas a diretoria ou os jogadores, mas reverbera profundamente na relação com os torcedores, que esperam que a instituição mantenha sua integridade e valores. O impacto negativo dessa controvérsia pode ser devastador, criando um clima de desconfiança que afeta a atmosfera do Maracanã e das redes sociais, locais onde a paixão rubro-negra sempre foi vibrante e contagiante. A primeira consequência dessa polêmica é a erosão da confiança entre os torcedores e a diretoria do clube. Quando os fãs sentem que a administração não está agindo de forma transparente ou ética, a relação se deteriora rapidamente. A base do Flamengo sempre foi construída sobre a lealdade e a paixão de seus torcedores, e qualquer desvio dessa confiança pode levar a uma desmobilização da torcida. As arquibancadas, que antes eram repletas de cantos e celebrações, podem se transformar em palcos de críticas e descontentamento, prejudicando o moral dos jogadores em campo. Para um clube que vive da força de sua torcida, essa perda de apoio pode ser um golpe fatal. Além disso, a polêmica pode impactar diretamente o desempenho esportivo do Flamengo. A pressão sobre os jogadores aumenta quando a atmosfera ao redor do clube se torna turbulenta. Eles podem se sentir sobrecarregados pelas expectativas e pela crítica, resultando em um desempenho abaixo do esperado. O futebol é um esporte cercado por emoções, e um ambiente hostil pode afetar a concentração e a confiança de atletas que, em situações normais, estariam jogando com a leveza necessária. Assim, o Flamengo pode se ver em uma espiral descendente de resultados ruins, o que, por sua vez, alimenta ainda mais a insatisfação da torcida. A crise de imagem que a polêmica gera também pode ter repercussões financeiras significativas. Patrocinadores e parceiros comerciais observam atentamente a imagem do clube, e qualquer mancha na reputação pode levar à revisão de contratos ou até mesmo ao rompimento de parcerias. O Flamengo, um dos clubes mais valiosos do Brasil, não pode se dar ao luxo de perder receitas provenientes de patrocínios, merchandising e bilheteiras. Uma diminuição na confiança do mercado pode resultar em um impacto direto no orçamento do clube, afetando desde a contratação de novos jogadores até a manutenção das categorias de base, essenciais para o futuro da equipe. A falta de um posicionamento claro por parte da diretoria também contribui para o agravamento da situação. Os torcedores buscam respostas, e quando não as recebem, a especulação e os boatos tomam conta das redes sociais. O silêncio institucional pode ser interpretado como omissão, aumentando o descontentamento entre os fãs. A transparência nas ações e decisões é fundamental para restaurar a confiança e a credibilidade. Se o clube não se posicionar de forma firme e clara sobre a polêmica, corre o risco de se tornar um alvo fácil para críticas e ataques, tanto de adversários quanto da própria mídia esportiva. Além disso, o impacto emocional da polêmica não pode ser subestimado. Os torcedores do Flamengo são conhecidos pela sua paixão intensa, e a conexão emocional que possuem com o clube é profunda. Quando essa relação é ameaçada por controvérsias, muitos podem se sentir traídos, o que leva a um afastamento gradual. A perda de interesse por parte de uma parte da torcida pode ser um fator determinante para o sucesso do clube em competições. A presença nas arquibancadas, a paixão pelo futebol transcende barreiras, e isso é especialmente evidente na fervorosa base de torcedores de um clube. Para muitos, não se trata apenas de apoiar uma equipe, é uma questão de identidade, de pertencimento a uma comunidade que vibra e sofre junto. Os torcedores, com suas histórias e emoções, representam a alma do clube, e suas opiniões são um reflexo de suas esperanças, frustrações e sonhos. Quando perguntados sobre o desempenho da equipe, eles expressam uma ampla gama de sentimentos, que vão desde o otimismo inabalável até a crítica mordaz, dependendo do momento vivido pelo time.
Entre os mais fervorosos, há aqueles que sempre acreditam, independentemente das circunstâncias. Eles são os que vão aos estádios, que pintam o rosto com as cores do time e que, mesmo após uma derrota amarga, gritam palavras de incentivo. Para esses torcedores, cada jogo é uma nova oportunidade, um novo começo. Eles compartilham suas expectativas em redes sociais, comentando sobre os reforços que poderiam vir, as táticas que deveriam ser adotadas e os jogadores que precisam brilhar. Para eles, a fé no time é quase uma religião, e a derrota é apenas uma prova de que a vitória está mais próxima do que se imagina. Por outro lado, existem os críticos, aqueles que não hesitam em apontar